Olá, aula extra do curso de estática, eixos X, Y e Z e esforços que a gente tem nesses eixos. Apesar de ser um conteúdo que eu já abordei nas aulas, é uma coisa que é muito fácil a gente se confundir se a gente não entender exatamente o que a gente está determinando quando a gente fala de um eixo, ok? Para facilitar o entendimento, eu vou demonstrar esses mesmos eixos aqui, só que mostrando toda a tela aqui rapidamente, tá? E usando uma ferramenta, que vai ser essa peça aqui. Então é uma peça onde eu coloquei os três eixos também. Então temos o meu eixo Z, o meu eixo X e o meu eixo Y, ok? Então nós temos uma peça com os eixos marcados nela, entendido? Bom, a questão que a gente tem aqui é o seguinte: quais são os esforços que a gente pode ter numa estrutura? O primeiro esforço que a gente pode ter numa estrutura, se a gente for pensar, digamos que eu vou ter, por exemplo, uma carga axial, caso mais simples, né? Então vamos imaginar que essa peça aqui, ó, ela seja um pilar, ok? Bom, se essa peça é um pilar e eu vou ter uma carga aplicada nessa peça dessa maneira, ela está no meu eixo menos vermelho, ok? Ah, mas é X, Y, Z. Não importa, desde que você entenda que são três eixos e são eixos vermelho, verde e azul, você pode determinar quando quiser, né? Ninguém vai analisar seu projeto e falar, ah não, você tem que marcar com verde o eixo X. Não, ninguém vai falar isso, ok? Então, seguinte situação, então, se eu tenho uma carga axial de cima para baixo, que é a nossa primeira carga, é uma carga que está descendo pela peça, ok? Ela está cruzando e ela está paralela ao meu eixo vermelho, ok? Isso é uma possibilidade. Só que eu posso ter outra possibilidade. Por exemplo, se isso aqui fosse uma viga ao invés disso, poderia ser uma viga. Com certeza, poderia ser uma viga. Então, se eu tivesse uma carga nessa viga, ela estaria paralela ao meu eixo verde. Ok? E ela não seria uma carga axial, porque se minha viga está apoiada nas duas pontas aqui com apoio do segundo grau, aqui um apoio do primeiro grau, por exemplo, aconteceria o quê? Aconteceria que essa peça aqui teria uma cortante em verde, ok? E se eu tivesse, ao invés disso, a mesma viga aqui, digamos, apoiada dos dois lados, mas com uma carga de impacto aqui. Então, vamos imaginar o impacto, uma carga permanente aqui. Imagina que isso aqui seja um muro de arrimo, ok? Então, nós temos aqui um muro de arrimo, ok? E eu vou aterrar desse lado aqui de trás da peça. Então eu vou aterrar aqui, ó. Correto? Bom, se eu vou aterrar aqui, eu não vou. E digamos que esse muro está, digamos, é uma placa de concreto e está suportado em pilares nas pontas. Ele não vai ter uma cortante nesse eixo aqui, ou se fosse uma laje e eu tivesse uma carga aqui distribuída, eu não teria uma cortante no meu eixo azul, correto? Eu teria uma cortante no meu eixo azul. Então, a questão que eu tenho aqui é o seguinte: eu vou ter, se a carga está em relação ao comprimento da minha peça, porque eu posso ver que essa peça, o principal eixo dela é esse aqui, né? O vermelho é o maior comprimento dela, então provavelmente ela vai ser, se fosse um pilar, uma viga, uma laje, provavelmente ela vai estar com as vinculações aqui, e esses aqui são eixos internos da peça. Quando for analisar a peça, eu vou olhar ela assim, ó, e vou alinhar o que está acontecendo nela aqui, ok? Para dimensionar ela, entendeu? Que essa é a seção resistente dela, ok? Essa seção e essa é a seção, as pontas dela, ou um corte intermediário, vai me dar a seção dela e a resistência dela. Entendido? Bom, sabendo isso aqui então, isso são os eixos. Agora, momentos. A gente vai ter três momentos também. Da mesma maneira que eu tenho três eixos gerando cargas axiais, eu posso ter três momentos. Quais são os momentos? Tá? E aqui é uma questão que, se não entender corretamente, é muito fácil confundir. Ok? Por quê? Bom, porque o momento, ele não é uma... Eu vou pensar, um momento, ele não é simulado por um giro, correto? Um momento, um torque, uma coisa assim, que é força vezes distância. A gente vai ter o quê? A gente vai ter uma força em um eixo e uma distância em outro eixo. Ok? Então, vou imaginar que isso aqui seja uma laje, por exemplo, tá? Ou uma viga, tanto faz. Mas nesse caso, como ela é mais baixa mais larga do que alta, ela é uma laje. Ok? Então, está apoiada aqui no meu dedo, está apoiada aqui no meu dedo. Beleza, então tem uma laje. Bom, essa laje, quase sempre uma laje, vai ter uma carga aqui, ó. Tá? Então ela vai ter uma carga distribuída paralela ao meu eixo azul, correto? Então eu vou ter uma carga gravitacional, que vai ser a principal carga, geralmente uma laje, em eixo azul, ok? Essa carga vai ser, o que a minha viga está vencendo, vai ser no meu eixo vermelho, ok? Então, a questão que eu tenho aqui, eu tenho isso aqui vai ser um momento de uma carga no eixo azul e com uma distância em vermelho. A questão é, qual é o nome desse eixo? Eu vou chamar de momento verde, momento vermelho ou momento azul. Eu vou chamar esse momento de momento em verde. Por que eu vou chamar ele de momento em verde? Por quê? Porque eu só consigo explicar para você essa peça quando eu aponto o verde para a câmera.
ok? Se eu apontar, por exemplo, o azul para a câmera, eu não consigo determinar a carga, não consigo, você só vai conseguir ver, por exemplo, o gráfico de momentos, que vai ser esse gráfico de momentos aqui, né? Se for uma peça, por exemplo, com a carga distribuída, vai ser um momento pensar neutro aqui na ponta, né? E daí vai ter maior, 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 e morre aqui dentro de novo. Se eu apontar o meu verde para você, ou apontar o verde contra você, você consegue ver. Agora, digamos que eu aponto o eixo azul para você, você vai conseguir entender o que é esse gráfico aqui? Não, você não vai, você vai ver minha mão andando de cima para baixo, ok? E se eu apontar o vermelho para você? Se eu apontar o vermelho para você e tentar demonstrar o momento aqui, ó, você também não vai ter uma facilidade de entender. O maneira que você entende o momento aqui, ó, é quando eu aponto para cá e desenho o momento aqui, ó, e daí você vê a minha mão andando, mudando de posição, ok? Então, essa que é a questão. Se eu tenho um momento que a carga está em azul e a distância está em vermelho, ele é um momento em verde. Ok? Se eu tenho um momento que a carga está em Z e o vão em X, é um MY. Ok? Essa que é a questão principal. E isso pode acontecer também em um pilar. Ok? Então imagina que eu tenho um pilar. Ok? E tem uma viga saindo para cá e tem uma viga saindo para cá. Ok? Essa viga que sai para cá, tá? Você não, da maneira que eu desenho aqui, digamos, o mais fácil para você entender é se tem uma viga saindo para cá. Por quê? Porque a flexão vai estar nesse eixo. Ok? Então, quando a viga está saindo para cá, é um momento em azul. Ok? Então, vamos imaginar a seguinte situação, que o meu eixo azul seja o meu eixo X, aqui seja o verde o eixo Y e vermelho o eixo Z. Ok? Azul é o meu eixo X. Então, se eu tenho uma viga saindo na direção Y, ela vai gerar um momento em X. Correto? Agora, e se eu tenho uma viga saindo no azul agora? Vamos dizer, o azul aqui, ó, eu tenho uma viga saindo no azul. Tá? Você só vai conseguir ver o comprimento dessa viga quando você olha, quando eu aponto o verde para você, ok? Então, quando eu tenho uma viga saindo para o eixo X, é só quando eu aponto o eixo Y para você. Então, se eu tenho uma viga que ela tem uma carga em Z e ela vence o vão em X, ela gera um momento em Y. Se tem uma viga que tem uma carga em Z e vence o vão em Y, ela gera um momento em X, ok? Porque é o elemento que falta, sempre X, Y, Z, a carga é um, o vão é outro, o que sobrar é o nosso momento. Entendido? Tá? Agora, a gente falou, se eu tenho uma viga pro azul aqui, vai gerar um momento em X, digamos. Tá? Se eu tenho, se eu tenho uma viga saindo para o verde, vai ter um momento no azul. Se eu tenho uma viga saindo para o azul, eu tenho uma viga em verde. Agora, como que eu poderia fazer para eu ter um momento em vermelho? Tá? Eu não consigo ter direto um momento em vermelho. Tá? Porque se eu aplicar uma carga aqui, ó, vai dar direto aqui. Se eu dar uma viga para cá, ela vai estar gerando o momento que eu conseguir ver ele em verde. Se eu mandar uma viga para cá, eu vou conseguir ver ele em azul. Para eu conseguir ver um momento em vermelho, a peça deveria girar assim, ó. Tá? Essa que é a questão. Então, ele não poderia ser um momento fletor. Ele teria que ser um momento torcendo a viga. Como que isso poderia acontecer? Uma maneira que eu posso ter a torção seria o quê? Se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, tá? Então, digamos que eu tenho, vamos imaginar que esse vergalhão aqui seja minha viga, tá? Se eu aplicasse uma carga aqui, ó, tá? Então, imagina que essa viga está engastada no meu pilar, ok? Se eu aplicar um momento aqui, aplicar uma carga nesse ponto aqui, ó, empurrar meu vergalhão, aí eu tento torcer essa peça, tá? Se ela tivesse engastada aqui, aí eu teria torcendo essa madeira, ok? E aí, quando eu tivesse torcendo essa peça de madeira, aí eu teria um momento vermelho, ok? Eu teria um momento em vermelho, por quê? Porque eu só consigo demonstrar apontando em vermelho para você a peça torcendo, ok? Se eu demonstrar para você assim, ó, colocar, digamos, apontar o azul para você e torcer um pouco a peça, você não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Se eu apontar o verde para você e torcer a peça aqui, ó, não consegue ver o que está acontecendo. Agora, se eu aponto para cá, aponto o vermelho para você, você consegue ver que a peça está torcendo. Você consegue ver a mudança de seção. Ok? Então, esses são os nossos esforços. Você sempre tem que pensar qual são os três eixos. Se eu tenho uma força num eixo, né, por exemplo, se eu voltar para a barra aqui, ó, vai acontecer o quê? Que eu tenho uma distância no verde e eu tenho uma carga em azul. Então, o que sobra é vermelho. Ok? Se eu tenho aqui, ó, eu tenho uma distância, uma distância em, olhando a viga para cá, ó, ela está com uma distância em azul e uma carga em vermelho. Então, o momento é verde. Entendeu? Então, esse é o princípio que a gente aplica para saber o que é o momento em Y, o que é o momento em X, o que é o momento em Z.
Ok? E esse também é o princípio que a gente aplica para saber o que é força axial, tá? Nesse caso dessa peça, como ela é mais longa, a axial vai ser assim, ok? Vai ser no meu vermelho, mas poderia ser em qualquer cor. Isso aí não é questão só de interpretação dos resultados, entendido? E dessa maneira a gente consegue interpretar o que um valor que um engenheiro vai encontrar por outro engenheiro, ou por um livro de engenharia e tudo mais, ou até num memorial de cálculo, o que ele significa na prática, entendido? Sempre imagine isso aqui, tá? Se você precisar pegar 3 tampas de caneta, pegar um pedaço de um sarrafo, bater pregos aqui para fazer isso aqui que nem eu fiz, pode ser, tá? É uma possibilidade. Você olha para a peça e imagina o que está acontecendo exatamente aqui, tá? Quais são os 3 eixos? O que cada eixo está contribuindo? Se for momento, um contribui com o momento, um contribui com a carga, um com a distância e um com a posição no momento, ok? E se for carga axial, ela é unidirecional, então não é tão preocupante. Beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.